antes da coroa, existia um coração de pastor. Quando chamaram os fortes, ele ficou de fora. Quando olharam a aparência, ele não foi escolhido. Aprendemos a construir imagens, ajustar comportamentos para conseguir a aceitação das pessoas. Mas Deus não se move por aparência. Ele não se impressiona com o que é visível. Enquanto o homem avalia o externo, O Senhor procura algo mais profundo. Um coração puro. você pode enganar pessoas, mas não pode enganar o olhar de Deus. Dá para sustentar uma imagem. Mas não dá para sustentar um coração falso diante de Deus. Existe um olhar que não vê como os homens veem. Existe uma voz que não repete o que o mundo disse sobre você. Existe um Deus que olha para o coração antes do trono, antes da guerra, antes dos aplausos. Existia um coração que ninguém via, mas Deus conhecia. Um coração provado na rejeição, confrontado na comparação, testado na batalha e exposto no erro. Mas ainda assim, um coração que voltava para Deus. Porque no final, não é sobre perfeição, é sobre ser puro de coração. Deus não está procurando os melhores, os mais fortes, ou os mais prontos. Ele está procurando corações disponíveis, inteiros, verdadeiros. Essa não é apenas uma série sobre Davi, é uma série sobre quem você realmente é. Seja bem-vindo à terceira mensagem da nossa série sobre Davi. Hoje o tema é o deserto, baseado no texto bíblico de Salmos 57. Salmo de número 57. E a palavra do Senhor, o canto de Davi a Deus, diz assim: tenha misericórdia de mim, ó Deus, tenha misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao que por mim tudo executa. Dos céus ele envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espadas afiadas é a língua deles. Se exalto, ó Deus, acima dos céus, e em cima e em toda a terra brilha a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acordem, liras e harpa. Quero acordar ao alvorecer. Eu te darei graças entre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exalta, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Amém e amém. O Salmo 57 ele é um momento muito específico da vida de Davi, como eu disse. É quando Davi ele está fugindo de Saul. Saul jurou Davi de morte. Saul ele tentou de diversas vezes matar Davi. E Davi ele passa um período correndo, fugindo, porque Saul quer matá-lo. Mas pastor, semana passada foi ministrado a respeito da vitória de Davi. Como hoje nós estamos falando sobre a fuga de Davi. O que é que aconteceu aqui? Nós vamos recapitular aqui a história, porque essa pregação ela se passa a partir do 1 Samuel 19 até o 22. Então são muitos capítulos aqui que nós
vamos falar hoje, mas que resume muito bem aqui nas palavras de Davi, aqui no canto de Davi, no Salmo de número 57. Então, semana passada nós ouvimos sobre as afrontas de Golias, sobre a coragem de Davi. Davi, ele foi tomado por uma ousadia de enfrentar aquele que estava colocando medo sobre o exército de Saul. E Davi, ele então enfrenta Golias, enfrenta Eliabe, ele enfrenta Saul. E depois disso, o que é que acontece com Davi? Após ele vencer Golias, Davi, ele volta para o campo. Após ele vencer e matar Golias, Davi, ele volta para a sua rotina, ele vai trabalhar no campo. E nós temos então ali que a vida, ela continua. Saul, ele continua a vida dele, e Davi, que algumas vezes aparecia para tocar para Saul. Saul, ele está ali, ele vai para um campo de batalha, ele volta, e quando ele volta, ele pensa assim: eu preciso de Davi também no campo de batalha. Davi, ele não apenas precisa estar comigo no meu tempo de angústia, de tormenta, mas eu preciso de Davi também no campo de batalha. Afinal de contas, esse é aquele que quando toca, que quando está presente, a minha alma, ela se acalma, que a paz, ela se excede. Quando acontece de Davi tocar, eu sinto a presença de Deus. Quando Davi está presente, eu sinto Deus novamente, e eu preciso sentir isso no campo de batalha. Então Saul, ele convoca ali Davi para estar com ele também. Então Saul, ele pede para Davi mandar um WhatsApp para o pai dele, falando assim: Jessé, seguinte, agora eu vou ter que ficar ali com Saul, porque ele me quer até no campo de batalha. Só que há um detalhe: Davi, ele era o quê? Pastor de ovelhas. O que um pastor de ovelhas ia estar fazendo no campo de batalha? Porque uma coisa foi matar Golias, outra coisa agora é participar das guerras, outras coisas agora é participar das lutas, das batalhas. E Saul, ele precisa achar alguma coisa para Davi. Talvez ele pensou, talvez ele toque enquanto a gente esteja cantando, talvez ele cuide das minhas coisas, dos meus escudos, das minhas armas. Eu não sei, eu só sei que eu preciso de Davi junto comigo no campo de batalha. E para lá que Davi foi, sem ser um guerreiro preparado, sem um treinamento prévio. Então Davi, ele começa a ir ao campo de batalha. Queridos, posteriormente isso, Davi, ele se torna um dos maiores guerreiros do exército de Saul. Tem gente que, se fosse convocado no lugar de Davi, continuaria tocando harpa ou cuidando de escudos. Mas como Davi, ele está além dos pensamentos, como Davi, ele está além dos padrões comuns, Davi, ele se torna um grande guerreiro. Queridos, há pessoas que são fracas, que perdem oportunidades. Agora, há pessoas que são mais comuns, que aproveitam das oportunidades. Mas agora, preste atenção, existem pessoas que são extraordinárias, que criam oportunidades. Davi, não preciso nem dizer que ele não é comum, que ele não é fraco, mas que Davi é extraordinário, porque Davi, ele criou as oportunidades para se tornar um guerreiro. Davi olhou e disse: se eu estou no campo de batalha, eu não vou ficar tocando, eu toco no campo, eu toco no palácio, mas como eu estou no campo de batalha, eu preciso ser treinado, eu preciso virar um guerreiro, eu preciso lutar. Então Davi, ele criou a oportunidade perfeita e se tornou o melhor guerreiro do exército de Saul. Então Davi, ele participa de grandes batalhas. Davi, ele começa a ter o seu nome ali colocado quase próximo do nome do rei Saul. E de repente, a última batalha, o povo de Israel vence. Davi faz com que o exército de Saul saia vitorioso. E quando as mulheres ouvem falar que Israel, o exército, foi
vitorioso, elas começam a cantar uma canção. A boatos se começam a acontecer. O papo que rolava por aí é que Davi era o responsável por ganhar ali a batalha de Saul. O que estava dizendo por aí é que Davi estava sendo mais grandioso, estava sendo mais visto do que Saul. Será? Será? Elas começam a cantar. Saul venceu o quê? Milhares. E Davi venceu quantos? Dezenas de milhares. Elas começam a cantar, começa a postar nas redes sociais. Aí Saul olha e fala: ué, estão dizendo que Davi é melhor que eu? Será? O rei que gostava de Davi começa a ter um sentimento diferente. Quando Saul ouve que ele matou milhares, mas que estão cantando que Davi matou dezenas de milhares, sabe o que ele está entendendo? Saul é bom, Saul é legal, mas nós gostamos mais de Davi. Saul é bacana, venceu bastante, mas agora a estrela que está brilhando não é mais Saul, é Davi. Saul começou a ter inveja. O coração de Saul mudou. Aquele que antes se agradava da presença de Davi, porque ela lembrava, ela remetia a presença de Deus, a presença do Espírito Santo ali com Saul. Agora Saul quer matar Davi. Em seu coração, Saul disse: Davi precisa morrer. E aqui, queridos, começa uma perseguição intensa. Saul, ele tenta matar Davi de várias formas. Ele primeiro tenta lançar uma lança dentro do próprio palácio. Mas Saul também, ele tenta matar Davi de formas mais ocultas, mais subliminares. Ele manda indiretas para Davi. E Davi, ele tem que cumprir algumas batalhas perigosas, na intenção que chegue a notícia que Davi morreu. Mas nada funciona dos planos de Saul. Agora, queridos, nós precisamos pensar e prestar atenção em alguma coisa. Esse texto e essa história de Saul e Davi nos chama a atenção para algumas coisas. Uma delas é que enquanto algumas pessoas são dominadas pela insegurança, Deus, ele nos chama, eu e você, vivermos como Davi. Porque o final da vida de Saul foi marcado pela inveja, pela insegurança, por ver que havia outro que tinha sido levantado e escolhido por Deus em seu lugar. Mas em toda a narrativa da perseguição de Saul contra Davi, nós vemos Davi como um homem prudente, um homem que era constante e que o seu coração, ele continuava alinhado com os propósitos de Deus. Aqui nós não vemos em momento algum Davi, ele tentar ali se destacar, se promover de alguma forma. Davi, ele simplesmente permaneceu fiel. Davi, ele permaneceu vencendo dia após dia tudo o que aparecia no seu caminho. E sabe o que Deus fazia? Cuidava do resto. Porque quando Deus, ele nos sustenta, nem os ataques diretos ou indiretos das pessoas conseguem parar o propósito que eu e você carregamos. Por isso que eu e você somos chamados por Deus a agir como Davi. Como que você age nos momentos que você percebe que as pessoas se levantam contra você? Como você tem agido quando você descobre que as pessoas estão falando de você? Quando você descobre que há uma fofoca por aí. Porque Davi, ele é ungido do Senhor. Será?
Por que Davi? Por que não eu? O que Davi tem que eu não tenho? Se eu já conquistei, não, Davi não tinha nem tamanho. Se você conhece a história de Davi, você sabe que Davi ele não tinha tamanho. Davi ele não tinha isso. Que era justamente o que as características de Davi. Baixinho, ruivo, era de boa aparência, mas não servia como ali aquele Davi ali, né? Aquele Davi que é diferente ali, maior, né? Ou o próprio Lucas Medina, né? Não. E Davi ele tinha ou Caião, né? Não, a postura ali de Davi não servia para a batalha. Mas enfim, como que nós reagimos quando nós percebemos que estão falando de nós, que estão tramando contra nós? Queridos, é importante nós pensarmos isso, porque é no meio desses processos que Deus ele levanta pessoas, e que Deus ele levantou, por exemplo, Jonatas, que era filho do próprio rei. Jonatas ele decidiu se alinhar ao propósito de Deus com Davi, porque assim como Saul ele observa que Davi é o novo ungido, Jonatas também percebe. Só que Jonatas ele entende que por mais que o trono não vai mais pertencer a ele, mas o trono será transferido para Davi. Ao invés de perseguir Davi como seu pai, ele prefere se alinhar ao propósito do Senhor. E preste atenção, o ambiente da igreja precisa ser igual Jonatas. Nós não podemos disputar espaço. Este púlpito, essa casa não foi construída para dividir espaço, para disputar espaço, perdão. Este lugar aqui não é um lugar que Deus ele edificou para eu achar que eu sou melhor que o pessoal do Boas-Vindas ou da Igreja da Criança. Deus ele não edificou esse lugar para eu achar que só porque eu sei cantar melhor, só porque eu sei fazer melhor, só porque eu sei pregar melhor, eu estou acima do povo. Não! A igreja precisa ser igual Jonatas, olhar o propósito na vida das pessoas e querer se alinhar ao propósito para que a igreja avance. Nós precisamos aprender, e queridos, preste atenção, como pastor dessa igreja, eu quero falar isso para vocês, e é muito pontual. Pode ser duro o que eu vou falar agora, mas é com amor. Eu e você precisamos parar de questionar o que Deus está fazendo na vida de outros, porque Deus está levantando outros. Nós temos que aprender a honrar as pessoas que Deus está levantando. Mas o problema é que nós, muitas vezes liderança, muitas vezes membro, nós olhamos que outras pessoas estão sendo levantadas e o nosso coração começa a ser igual ao coração de Saul. Deus ele não te chamou para você ser igual a Saul, porque se você está sendo igual a Saul, lembra que Deus rejeitou Saul. Não permita que Deus rejeite sua vida também. Se alinhe ao propósito de Deus, para que a igreja seja edificada, para que a igreja avance. Nós precisamos crescer, mas também nós precisamos olhar outros crescendo. Querido, a minha oração é que você cresça no nome de Jesus. Se você é líder dessa igreja, a minha oração enquanto pastor dessa igreja é que você cresça, mas cresça sem perder o seu coração. Cresça sem perder o seu caráter. Avance sem que a inveja tome conta da sua vida. Porque quando nós, igreja, começamos a ter o coração igual ao Saul, o ambiente começa a ficar insustentável. Foi o que aconteceu com Davi. O palácio ficou insustentável. Ele precisou fugir. Deus colocou pessoas na vida de Davi que ajudou ele a fugir. Uma delas foi o próprio filho do rei. Jonatas ajuda a fuga de Davi. Jonatas ajuda. Agora pense comigo. Davi ele fugiu e cerca de 10 a 12 anos ele passa esse período da sua vida fugindo. Ele deixa Mical, sua esposa, ele foge. Ele sai do seu ambiente.
ele sai das suas funções, ele foge para o deserto. Hoje, a palavra do Senhor leva Davi a um dos períodos mais sofridos da sua vida. Passar um período de 10 anos fugindo. Mas eu quero que você pense junto comigo. Se Davi encontrasse Saul, quem morreria? No nosso pensamento humano, talvez nós falamos assim: se Saul pega Davi, ele morre, Davi morre. Essa talvez seja a expectativa humana. Mas aí a gente tem que lembrar: quem é o ungido do Senhor? Quem é o que carrega a promessa? Quem é que carrega agora a graça de Deus? Quem é aquele que está sendo guardado por Deus agora? É Davi. Então eu quero que você entenda uma coisa. Muitas vezes nós olhamos para a história de Davi e achamos que Davi ele está fugindo por medo. Davi ele não está fugindo por medo. Davi ele está fugindo porque se ele ficar e tiver que enfrentar Saul, Saul vai morrer. Saul vai morrer. Nem toda fuga é sinal de covardia. Nem toda fuga é sinal de covardia. São 10 anos fugindo. Se você ler, se você pegar para ler de Samuel, 1 Samuel, capítulo 18 em diante, você vai ver que há várias vezes que Davi poderia ter matado Saul, e ele escolhe não matar Saul. São 10 anos fugindo. 10 anos tendo que mudar de lugar. 10 anos tentando sobreviver. 10 anos que Davi passou por várias cidades. 10 anos com ninguém querendo se comprometer com Davi, porque agora a presença de Davi se tornou perigosa. E é neste lugar, é nesse processo tão importante para a vida de Davi, que ele vai até Nob. Você pode passar para mim na projeção, por favor? Isso. Capítulo 21, verso 8. Davi ele se encontra com Aimeleque. Aí ele diz: Você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nenhuma espada, nenhuma das minhas armas, porque por ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu: A espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa. Davi disse: Não há outra semelhante, dê-me essa espada. Aqui Davi ainda está fugindo. Davi ele vai até a casa do sacerdote. O sacerdote fica surpreso em ver Davi. Ele fica meio que preocupado. Davi meio que ali tenta contornar a situação. Davi fala: não, eu vim em nome do Senhor. O exército ele está logo ali, ele está escondido. Eu vim sem armas agora, foi ordem do rei, foi uma coisa muito rápida. Eu estou com fome, tem alguma coisa? E o sacerdote ele fala assim: olha Davi, nós não temos nada a não ser os pães da apropriação, você não pode comer. Mas Deus move o coração ali do profeta, do sacerdote, e o sacerdote então, depois dessa palavra, libera os pães consagrados. Davi come, e posteriormente isso, Davi, ele pede ali alguma arma, para que ele pudesse se defender. E aqui, queridos, é uma parte muito importante da nossa história. Davi, eu quero que você imagine não Davi como um vitorioso, eu não quero que você imagine Davi agora como um guerreiro, mas eu quero que você imagine agora Davi como um homem fugitivo, um homem em crise, um homem que está vulnerável, um homem que está passando pelos piores momentos da sua vida. Há muitos anos que Davi ele não volta para casa. Há muitos anos que Davi ele não vence uma guerra. Davi ele começa talvez se questionar em seu coração do que é que Deus tem para a vida dele. Davi por algum momento ele está esquecendo quem ele é. Prova disso é que Davi ele vai tentar se enfiar no meio dos inimigos para sobreviver, mas nem os inimigos quer Davi.
Aí Davi ele tem que se passar de louco para poder sobreviver e fugir das mãos do inimigo. Porque é isso que o deserto ele faz com a gente. As nossas crises, as nossas dores, o nosso sofrimento faz eu e você nos esquecermos quem nós somos. E Davi, ele então decide ir para um lugar muito apropriado para ele. Davi, ele está na casa do sacerdote. Davi, ele está com fome. Davi, ele está sem arma. Davi, ele está desamparado. Davi, ele não tem como sobreviver do jeito que ele estava. Quando ele pede uma arma, para que ele possa sair dali e se defender, a única arma que tinha, era a arma do seu inimigo, que há anos ele venceu. Quando Davi ele pede, o profeta, o sacerdote ele lembra, Davi tem a arma de Golias, lembra o Golias que você venceu? Nós guardamos ela, Davi, como um memorial, que Deus, ele esteve com o povo. Nós guardamos a espada do seu inimigo, para nós lembrarmos que Deus fez cair aquele que se levantou contra o seu povo, Davi. E eu quero te entregar ela, Davi. Queridos, a arma de Golias não era apenas algo para Davi se proteger ali. Preste atenção, a arma de Golias era um memorial para Davi. Quando Davi ele vê a espada, quando ele pega a espada na mão, espada cuja ele não usou para a guerra, porque quem fez ele vencer Golias foi Deus. Mas naquele momento, quando ele estava fugindo, Deus ele entrega a espada para Davi. E quando Davi ele pega a espada na mão, quando ele olha para a espada, Davi ele lembra quem Deus é. A espada não era provisão para Davi. A espada para Davi é uma lembrança de Deus para o seu servo. Era Deus dizendo: Davi, lembra quem eu sou. Era Deus dizendo para Davi: lembra o que eu fiz através de você, com aquele urso, com aquele leão, com Golias e tantas outras batalhas que eu fiz você vencer, Davi. Por que agora que ele está no deserto, Deus entrega essa espada na mão? Porque a lembrança da sua vitória nunca foi pela espada, mas sobre quem estava com Davi. A lembrança que Davi precisava trazer na sua memória, no seu coração, é que quando ele enfrentou Golias, ele venceu sem espada. E agora ele iria carregar a espada, numa época que ele estava vulnerável. Queridos, às vezes Deus ele faz isso com a gente. Às vezes Deus ele entrega algumas coisas na nossa mão, que é para eu e você entendermos que aquele que foi fiel no passado, ele continua sendo fiel no presente, e ele continuará sendo fiel no futuro, independentemente do que você tem passado. Eu quero profetizar na sua vida hoje, que Deus é aquele que ele permanece junto com você, e você precisa no seu momento de dor, você precisa no deserto, lembrar quem é Deus, o que Ele fez, e que Ele continuará fazendo na sua vida, no nome de Jesus. Porque nem sempre eu e você estaremos bem, para que a presença do Senhor ela possa ser real na minha e na sua vida. Eu e a Gabriela, desde o ano passado, nós temos enfrentado um tempo difícil. Alguns da igreja já sabem das lutas da Gabriela. Eu já falei aqui sobre a coluna dela, sobre o joelho dela, sobre os braços dela. E foi um tempo muito difícil para nós. De eu ter que ver a Gabriela chorando de dor. Teve um culto que a Gabriela não estava presente. A Gabriela teve uma conferência de mulheres que ela foi pregar fora. E eu fui buscar ela depois, deixei ela em casa, eu vim para o culto.
O culto foi uma bênção, Deus falou de forma extraordinária. Mas quando eu cheguei em casa, eu encontrei a Gabriela travada na cama, chorando, falando para Deus: eu não aguento mais. Amor, eu sei que esse é seu testemunho, mas depois outro dia você compartilha. Eu vou compartilhar agora. Talvez você não tenha percebido isso, mas em casa eu vi a Gabriela falando para mim, questionando Deus: eu não aguento mais. Eu cansei de orar pela Gabriela, de ungir, não cansei não, é modo de falar, viu amor? De orar por ela, de ungir ela, de declarar a palavra de Deus sobre a vida dela. E encontrar a Gabriela dizendo: eu não aguento mais as minhas dores. Eu não vejo mais saída. Eu não vejo mais mudança. E Deus liberando palavra para ela: Gabriela, você será curada. Pessoas sendo levantadas para falar para ela. Em 2017 nós estávamos em um congresso de jovens. Eu estava sentado ao lado da Gabriela e Deus falou assim para mim: eu irei alinhar a coluna da Gabriela. Naquele momento eu peguei o óleo, eu ungi as costas dela, comecei a orar porque eu achei que era naquele momento. De 2017 para cá se passaram ali quase 10 anos. Só que em um tempo recorde, um atrás do outro, Deus foi levantando pessoas. Eu vou te curar, eu vejo você sendo curado. Deus colocou a Gabriela para dormir em hotel com pastoras, que quando chegou e falou assim: você vai ser curada, porque Deus ele só coloca eu para dormir nesses lugares, quando Deus ele precisa, pessoas que precisam ser curadas, e Deus vai te curar. Detalhe, Gabriela extremamente com dor, precisando ser curada, e se preparando para ministrar em um congresso de mulheres sobre cura. Às vezes, parte dos desafios de ser pastor da sua própria esposa é ter que lançar palavras duras, mas palavras do alto. Eu lembro que nessa conferência a Gabriela falou assim: eu não vou, eu vou desmarcar. Eu falei: você não vai desmarcar, você vai pregar. Deus ele vai te usar. Se Deus ele te chamou, você vai pregar. E a Gabriela: você está ficando louco, como que eu vou? Eu não consigo mexer meu braço. Como que eu vou ficar em pé? Eu não aguento ficar em pé por causa do meu joelho. A Gabriela não tem cartilagem nos joelhos, queridos. As ressonâncias da Gabriela mostram que ela tem fragmentos de osso dentro, aqui ó, porque não tem cartilagem, o osso vai batendo no osso. E eu falei para ela: você vai. Porque não era o Lucas falando, era Deus falando, ela precisa ir. E foi, abençoou mulheres, recebeu palavra também da parte do Senhor. Virou o ano, e a conversa em casa era: eu sei que Deus pode curar, porque eu tenho visto a minha vida inteira cura, mas eu não vejo a cura em mim. Eu falava: como você está falando isso, amor? E a Gabriela falava para mim: eu não vejo Deus me curando. Eu sei que Deus pode fazer, mas não vai fazer na minha vida. E eu repreendendo essas palavras da Gabriela. Queridos, a Gabriela é uma das pessoas que mais tem fé que eu conheço. A fé da Gabriela me fez permanecer no ministério pastoral. Estar ao lado da Gabriela me fez ser fortalecido e amadurecer enquanto homem. Mas eram palavras de alguém que não aguentava mais o deserto. Eram palavras de alguém que não aguentava mais o sofrimento. Mas alguém que eu nunca vi desistir por conta da dor. E as palavras que ela recebeu esse ano era: Deus está alinhando, eu vejo Deus alinhando a sua coluna. Aquilo que Deus foi falando, Ele foi falando diversas vezes. Só que começou a ser um peso para a Gabriela. O pastor Tiago chegou a dizer para a Gabriela: Gabriela, eu, pastor Lucas e mais a igreja, nós vamos ser igual aqueles 4 amigos que levou o paralítico até Jesus. Se for preciso, nós vamos te fazer isso, Gabriela. O pastor Tiago não está aqui, mas está assistindo. Nós amamos você, pastor. Volta que a gente está com saudade. Não quis levar eu para a França, ele vai ver só. Queridos, eu recebi uma ligação do nosso bispo. O bispo da igreja, ele é o líder, ele é aquele que manda e desmanda. E nós pastores só obedecem. Eu recebi em março
uma ligação do bispo, falando assim para mim: Lucas, você é um pastor que ora? Eu falei: claro, bispo. Talvez você fale assim: pastor, mas todo pastor ora. Mas eu sei o que o bispo estava querendo dizer, eu sei aonde ele queria chegar. Eu falei: sim, bispo, eu sou um pastor que ora. Quero orar muito mais. O bispo falou assim: você é um pastor dizimista? Eu falei: sou um pastor dizimista, bispo. Nós dizimamos tudo o que é primícia, nós fazemos. Não só em questão de dinheiro. Pastor, você é generoso? Sou generoso, bispo. E queridos, um parênteses aqui, isso aqui não é ego, mas você precisa ter convicção de quem você é. Quando Deus ele olhou para Jacó e falou assim: quem você é? Deus estava querendo que ele trazesse à memória quem ele era, para poder transformar ele. Então eu e você precisamos ter clareza de quem nós somos. E o bispo falou assim para mim: Lucas, um pastor da nossa igreja, ele entrou em contato comigo e ele falou assim que ele tem um carro para abençoar um pastor. E eu pensei em 2 nomes, mas quando eu levei, e esse pastor falou assim: bispo, Deus, ele falou para eu te entregar esse carro, porque você tem um pastor específico que você vai entregar esse carro. Aí o bispo orou, e ele apresentou 2 nomes. Aí esse pastor falou assim: só que tem um critério, bispo. Esse pastor precisa ser um homem de oração, um homem generoso e um homem dizimista. Aí o bispo disse: então eu tenho um nome, é o Lucas. Ele falou assim: Lucas, você está ganhando um carro. Aí no outro dia esse pastor me liga, não é um pastor da minha convivência, não é um pastor que é amigo meu, mas ele falou assim: olha, no meio do ano passado, eu recebi uma palavra de um amigo dos Estados Unidos, que falou para mim que ia me dar um carro 0, e que eu precisava pegar esse carro e abençoar um pastor da minha igreja, mas eu precisava entregar esse carro para o bispo da igreja, porque o bispo, ele é o nosso pastor, ele é o nosso chefe, ele é o nosso líder, e ele sabe quem ele vai direcionar. E o bispo falou que é você, então eu estou entregando esse carro para você. Eu fui buscar esse carro, eu fui abençoado pela vida do Aniel e da Bárbara, que nos levou até lá, até Álvares Machado. Não é um carro do ano, não é um carro muito caro, mas esse pastor, quando ele senta para conversar comigo, o Aniel e a Bárbara, eles são testemunhas daquilo que eu estou falando. Eles podem testificar isso, porque eles ouviram da boca do próprio pastor. E o pastor falou, e eu fui contar a história da Gabriela para ele, e ele falou assim: pastor, eu já entendi. E ele começou a chorar. Ele falou: pastor, depois que a gente fez o contato, enquanto você estava vindo para cá, eu comecei a questionar Deus: Deus, por que eu estou entregando esse carro para o pastor Lucas? Eu poderia ter pegado esse carro. E detalhe, Deus falou para esse pastor: você vai pegar tudo que você tem na sua conta. Ele tinha 25 mil reais na conta dele. Ele falou assim: você vai investir nesse carro, você vai pintar esse carro, você vai trocar as lanternas desse carro, você vai fazer uma revisão nesse carro, você vai fazer o motor desse carro, e você vai entregar esse carro para o pastor Lucas. Ele falou assim: o total dá 45 mil reais. E eu estava questionando: Deus, por que é que eu estou dando esse carro, se eu poderia ter pegado esse dinheiro e ter comprado um carro muito melhor? E Deus falou assim para esse pastor: porque o meu filho, ele vai entender quando ele receber esse carro, porque não é sobre o carro, mas é sobre uma palavra que está sendo liberada para a vida deles. Querido, desculpa, mas eu nunca vi alguém ganhando carro. Eu não conheço ninguém que ganhou um carro. Eu fico muito honrado. Na verdade, depois disso daí eu recebi uma história muito bonita de alguém da nossa igreja que fez isso, mas eu vou guardar com 7 chaves, porque a pessoa pediu para eu não falar. Mas até então eu nunca tinha visto isso. E quando eu falei para a Gabriela: amor, Deus está nos dando um carro, a Gabriela começou a chorar. E agora preste atenção, querido, porque o que Deus falou para aquele pastor é algo que testificou na nossa casa. Deus disse: entrega o carro, porque para eles não é sobre o carro, mas é sobre a palavra liberada. Naquele momento que a Gabriela ficou sabendo, a Gabriela disse: agora eu sei que eu serei curada, porque o meu Deus que foi capaz de me dar um carro é o mesmo Deus que irá me curar. 5 dias depois, o Hospital das Clínicas em São Paulo ligou para a Gabriela e disse: Gabriela, Gabriela, vem para São Paulo na próxima terça-feira, porque nós vamos agendar a cirurgia da sua coluna. Gabriela, sua coluna vai ser ajustada, vai ser alinhada agora. Você é a próxima da fila. Ei, Deus escolheu a Gabriela. Mas para a Gabriela entender a provisão de Deus,
Deus colocou na nossa mão um carro. Querido, às vezes Deus ele vai colocar alguma coisa na sua mão que não significa exatamente aquilo, mas para você lembrar quem Ele é e aquilo que Ele vai fazer. A Gabriela entrou na fila, ela está há 18 anos como paciente do Hospital das Clínicas. O ano passado, quando ela entrou na fila da cirurgia das costas, que pode variar entre 80 a 200, 500 mil reais no particular, o médico olhou para a Gabriela e falou assim: olha, você está na fila, mas posso te dar um conselho? Opera no particular, você não tem chance, não tem como, você não vai ser chamado. Mas a palavra do homem não é a palavra do Senhor. A palavra do homem não é a palavra do Senhor. A última palavra é de Deus. Aleluia! Oh! Eu vi Deus testificando as palavras dele por mais de 10 anos. Detalhe: a Gabriela entrou também na fila para fazer o transplante da cartilagem. Ela vai ser no Brasil a 15ª paciente que vai receber o transplante de cartilagem. O tecido de um corpo morto vai ser colocado no joelho dela. A próxima pessoa que Deus quiser recolher, que for do tamanho dela, ela vai receber também essa cirurgia. E queridos, a cirurgia está prevista para 22 de maio. Agora, nós temos menos de um mês. É Deus testificando que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que estava com você no campo. Ele é o mesmo que estava com você no campo de batalha. Ele é o mesmo que vai com você para o deserto, porque Deus não se esconde dos seus filhos. Oh Deus. Aleluia, Deus. Um tempo atrás o Benjamin olhou para mim e falou assim: pai, se Deus é tão grande assim, por que Ele não cura minha mãe? E eu fiquei sem resposta para o Benjamin. Mas disse: filho, Ele vai fazer. O Benjamin olhou para mim e falou assim: papai, por que Deus deixa minha mãe sofrer? Porque existem alguns sofrimentos que servem para nos aperfeiçoar. Existem situações que Deus Ele te leva no deserto para você ser aperfeiçoado. Se alguém perguntar para mim o que significa o deserto, eu vou falar: o deserto é sofrimento, é dor, é estar sozinho, é estar abandonado, é estar sofrendo. Mas dá para Davi, o deserto se tornou testemunho. Para Davi, o deserto se tornou o lugar onde ele lembrou quem era Deus. Normalmente, nós, se pudermos escolher entre o campo de batalha, o palácio e o deserto, eu e você vamos querer estar no palácio. Mas tem coisa que o palácio ele não pode fazer em nós. Tem coisa que só o deserto ele pode fazer por nós e em nós. O louvor pode subir. Para terminar, eu quero falar duas coisas para você. A história de Davi para nós, ela precisa ser um testemunho, ela precisa ser um estudo, ela precisa ser algo que nos ensine. Porque Davi ele está no deserto, mas para Davi o deserto não é só um lugar de dor. Para Davi o deserto é um lugar da formação. Talvez eu estou falando para homens e mulheres hoje que se encontram no deserto, mas a palavra que eu tenho para você é que o deserto não é para a sua dor, mas é para a sua formação. E nós entendemos isso quando nós percebemos que é no deserto que Deus ele firma a nossa identidade. O palácio ele pode revelar a posição de Davi, mas o deserto é o lugar onde o coração de Davi é revelado. É no deserto que o meu e o seu coração é revelado quem é, como é. Porque no palácio
É fácil eu parecer forte. Quando eu dou o testemunho da vitória, quando as pessoas vê a minha vida, às vezes é fácil mostrar que eu sou forte. Ele é pastor de uma boa igreja, ele aparentemente tem uma família linda e feliz, aparentemente não tem problema. É fácil, é fácil. É fácil eu parecer espiritual, mas é no deserto que a minha e a sua identidade, ela precisa ser sustentada. Deus aqui, Ele não está preparando somente Davi para o trono, mas Deus aqui, Ele está formando o coração de um rei. Tanto que no salmo que nós lemos, no verso de número 7, Davi, ele declara: firme está o meu coração. Aleluia. Ó Deus, o meu coração está firme, e eu cantarei, e eu entoarei louvores ao seu nome. Deus, o cenário pode parecer o pior, pode parecer instável, mas Deus, eu declaro que o meu coração está firmado no meu Deus. É isso que eu e você precisamos aprender, que no deserto o nosso coração, ele precisa estar afiado e firmado no nosso Deus. Isso é liderança interior. É quando eu e você decidimos que a nossa identidade, ela não vai ser definida pelas pessoas, ela não vai ser definida pelo ambiente, mas que a minha identidade, ela está firmada no nosso Deus. Independente do palácio, do campo de batalha, do deserto, a minha identidade está firmada em Deus. Davi, ele tem várias oportunidades de matar Saul, e ele decide que Saul não vai ser morto pelas suas mãos. E o deserto é o lugar exato que nós podemos desejar a morte de alguém. Mas nessa noite eu quero te falar algo. Ou você vai permitir que nessa noite o deserto, ele endureça o seu coração, ou você vai permitir nessa noite que Deus, ele forme o seu coração, mesmo você passando no deserto. Ou você permite que o deserto, ele torne seu coração pedra, ou você vai permitir que o seu caráter, ele seja formado ali naquele lugar. Outra coisa que nós precisamos entender nessa noite, que o deserto é o lugar que Deus também nos ensina a levantar outras pessoas. No capítulo 22 de 1 Samuel, a palavra do Senhor disse que se ajuntaram com Davi, tem esse texto bíblico último, ajuntaram-se a ele todos os que estavam em aperto, todos os que estavam endividados e todos os que estavam amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele cerca de 400 homens. Aqui Deus, ele só manda gente boa para Davi. Quando a gente está no deserto, Bia, às vezes a gente quer que Deus, ele mande pessoas com recursos para nos abençoar, mas às vezes Deus, ele vai mandar pessoas quebradas igual nós. Porque o tipo de pessoas que Deus, ele manda para Davi são pessoas que estavam apertadas, que estavam endividadas, que estavam sofrendo, que estavam ali amargurados. Davi, ele está triste, Davi, ele está angustiado, e Deus manda pessoas angustiadas para ele cuidar. Davi, ele não tinha um recurso financeiro, e Deus mandou pessoas que não tinham nenhum recurso para Davi. Davi, ele estava totalmente perdido, e Deus manda pessoas que estavam perdidas para que ele cuidasse. Percebe que a matemática de Deus é invertida da nossa? A matemática de Deus não é a nossa. Os caminhos dele não são os nossos. Porque nos nossos momentos nós sempre esperamos que Deus, ele age de tal forma, mas de repente, Alessandra, Deus, ele muda, ele faz um caminho inverso que a gente não entende. Davi estava aprendendo com Deus algo, que mesmo no deserto ele poderia aprender lições valiosas para o seu reinado. É no deserto que Deus levanta pessoas para que Davi pudesse cuidar. É no deserto que Deus dá pessoas para Davi liderar. Deus coloca nas mãos de Davi essas pessoas exatamente no deserto, porque Deus estava ensinando algo que é essencial para Davi: cuidar de gente.
É interessante porque Deus, ele não entregou primeiro um trono para Davi, porque o que era prometido para Davi era o trono, mas primeiro Deus entrega para Davi pessoas, porque Deus, ele não quer que apenas Davi se assente no trono. Deus ele quer que Davi aprenda a cuidar de pessoas. Para que ele pudesse cuidar da nação de Israel, ele precisava cuidar primeiro de gente. Então Deus entrega primeiro pessoas, antes dele governar a nação. Davi, ele precisa aprender a caminhar com gente quebrada. Davi, ele precisa aprender a ouvir histórias difíceis. Davi, ele precisa primeiro carregar dores maiores que as suas dores. Aí você é líder da nossa igreja, e eu tenho uma palavra para você. Deus te chamou para liderar pessoas, e às vezes você quer liderar as melhores pessoas, só os bons, só os que estão em situações legais. E muitas vezes Deus ele vai te dar as piores pessoas, as que estão quebradas, as que estão cansadas, as que estão amarguradas. Às vezes a gente acha que eu devo abandonar a minha liderança porque eu estou no deserto. Às vezes a gente acha que eu preciso dar um tempo daquilo que eu estou fazendo para Deus porque eu não estou legal, porque eu estou amargurado. Mas Deus, ele quer usar você até mesmo nesses momentos. Davi, ele aprende a ouvir pessoas, ouvir histórias difíceis. E o mais bonito aqui é que Davi, ele não estava nos seus melhores momentos, e aqueles 400 homens também não. O texto diz que eles eram homens. Volta lá para mim, por favor. Homens em aperto, todos endividados, amargurados de espírito. Não fala quem era o nome desses homens, mas é a definição deles. Mas o que é mais bonito na história do deserto é que, segundo Samuel 23, esses homens, eles não são mais chamados de homens apertados, endividados, amargurados, não. Esses homens agora, depois da liderança de Davi, depois de caminhar com Davi, esses homens são chamados agora de os valentes de Davi. São homens que agora não são definidos por aquilo que eles estão sentindo, mas são homens que são definidos porque são corajosos, porque são homens leais e porque são homens que lutam lado a lado com Davi. Você sabe o que mudou? Que eles começaram a caminhar com alguém que estava sendo formado por Deus. E eu oro no nome de Jesus que você seja alguém também que Deus está formando. E que as pessoas que Deus te entregar, receba essa palavra, receba essa palavra, receba essa palavra. As pessoas que Deus está entregando na sua mão, eles não serão mais os mesmos, mas eles vão ter uma transformação, porque Deus, ele colocou junto da pessoa que é segundo o coração dele. E eu declaro no nome de Jesus que você é alguém segundo o coração do nosso Deus. Querido, entregue, mesmo quando você não tenha força mais para entregar. Se dedique mesmo que você não tenha mais força. Talvez você está vivendo o pior dia da sua vida, e você olha que tem pessoas que estão precisando de você, e você quer abrir mão dessas pessoas, você não quer nem falar com essas pessoas, mas Deus está te trazendo aqui para você lembrar que não é o fato de você estar passando por um problema que você precisa parar o seu propósito, mas que você precisa entender os processos e avançar, porque quem determina ou não você avançar não é o seu inimigo, mas é a sua consciência em Deus, é a sua disposição, mesmo estando mal, mesmo estando no deserto, mesmo estando na caverna, mesmo com as perseguições te assolando, mas você permanecer fiel ao nosso Deus. Depois de um tempo, Saul morre, não pelas mãos de Davi. Saul morre. Davi não teve que carregar o peso da morte de Saul em suas mãos. E segundo Samuel
no versículo 4 do capítulo 5, pode passar. Diz assim: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. É o mesmo Davi que estava no campo cuidando de ovelhas. É o mesmo Davi que enfrentou o gigante. É o mesmo Davi que passou se escondendo nos desertos da vida e nas cavernas. Agora Davi, ele se torna o rei. O deserto não foi o fim de Davi. E eu profetizo na sua noite que o deserto também não é o fim da sua vida. Essa talvez seja a maior grande lição que eu e você podemos aprender de Davi. Que o deserto ele não define o lugar onde eu vou chegar. Mas que o deserto ele é um processo. Ele é passagem. Nada do que Davi viveu foi em vão. Nada daquilo que você viveu ou você está vivendo hoje é em vão. Nada. Quando nós entendemos quem Deus ele continua sendo, o processo que eu vivo, ele não define onde eu vou chegar. E essa é a minha oração por você nessa noite. Que o seu lugar de deserto é só de passagem. Que o deserto é só passagem. Mas é um lugar onde você está crescendo em Deus. Porque tudo faz parte dos propósitos de Deus. No reino de Deus, o deserto ele nunca foi um desperdício, mas ele é o lugar que muitas vezes eu e você precisamos estar para o nosso coração ele continuar alinhado com o propósito do Senhor. Eu quero convidar você para se levantar no nome de Jesus. Eu vou ser bem sincero para você. Davi passar o que ele passou não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O que você está passando também não é para qualquer um. Mas o que pode diferenciar você dos outros? Porque quando nós somos cristãos, nós passamos provações. Quando nós somos cristãos, nós passamos pelo deserto e por dias difíceis. Mas o que nos diferencia de outros é aquele que está conosco. Eu quero convidar você nessa noite a declarar que tudo pode ser perca, mas que a presença do Senhor ela permaneça na nossa vida no nome de Jesus. Eu não sei pelo que você está passando. Talvez seja o mesmo processo que Davi. Então eu quero desafiar você, assim como Davi, com a mesma ousadia, de pegar a espada e lembrar quem é Deus, como Deus agiu, e confiar que Ele continuará agindo na sua vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor. Davi, ele pegou a espada na mão para ele lembrar. Você precisa vir até o altar do Senhor para, assim como Davi, não se esquecer quem Deus é na sua vida. Feche seus olhos, nós vamos cantar. Se for da sua vontade, eu quero que você venha até o altar do Senhor. Eu quero orar por sua vida. Independente se for igual a espera da Gabriela, 10 anos, eu não sei o que você está passando, se é 1, 10, 20 anos, eu não sei. Mas eu sei que Deus ele tem uma resposta. Eu quero convidar você até o altar do Senhor, no nome de Jesus. Tudo é perda se não tenho a Ti. Oh Deus, é verdade, Pai. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou
Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença, amor, Senhor. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Deus, sem a sua presença, Pai, é impossível caminhar, Deus, sem a sua presença, Pai. É impossível nós sairmos do lugar, Deus. Deus, no nosso deserto, Pai. Deus, a nossa angústia, Senhor, a amargura
dor do nosso coração, as nossas dores, a enfermidade, aquilo que está sobre os nossos olhos, Senhor, é muito difícil passar, Deus, é muito difícil enfrentar, Pai. Muitas vezes nós não entendemos o que é o deserto, muitas vezes nós questionamos por que nós estamos aqui. Oh Deus, muitas vezes nós questionamos e achamos, Pai, que o Senhor virou as costas e que por algum motivo, Deus, o inimigo nos levou, Pai, para o deserto. Mas a verdade é, Senhor, que para o Senhor o deserto é um lugar de formação. Deus, nós entendemos as dores, Pai. Eu entendo a dor dos seus filhos, eu entendo os processos, eu entendo os momentos, Pai. Mas Deus, nessa noite, sobre a sua palavra, Deus, nós queremos declarar que o nosso momento, que o meu momento não me define, não define o final, Deus, não. Mas é a sua palavra que define onde eu vou chegar, Deus. É aquilo que está sobre mim, Deus, aquilo que define a minha vida, é aquilo que o Senhor lançou sobre a minha vida. Oh Deus, é o Senhor que caminha conosco, Deus. Deus, traz a memória, Pai, que quando eu estive no campo de batalha, quando apareceu aquele leão, quando apareceu aquele urso, quando Golias se levantou, o Senhor esteve comigo. E não é no deserto que o Senhor vai me deixar, pelo contrário, Deus, o Senhor continua conosco, Pai. Oh Deus, tudo pode ser perda na nossa vida, mas que a sua presença, ela permaneça, Deus. Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor ajude os seus filhos nessa noite a passarem pelos desertos da vida. Pai, eu oro sobre eles, eu abençoo eles, Deus, para que nos momentos da angústia o Senhor esteja com eles, Pai. E eu oro, Deus, para que neste mesmo lugar eles consigam enxergar o Deus que está com eles. Deus, porque os leões, Pai, tentam nos tragar, os leões tentam nos devorar, mas o nosso coração exulta o Senhor, porque nós estamos firmados em Ti, porque nós estamos firmados, o nosso coração está firmado em Ti, Deus. Oh Deus, sustenta o seu povo, Deus, sustenta a sua igreja. Deus, assim como o Senhor liberou uma palavra sobre a vida de Davi, assim como o Senhor liberou uma palavra sobre a vida da Gabriela e testificou, eu profetizo que nessa noite é a noite que nós possamos declarar que o Senhor falou e é o mesmo Deus que cumpriu, no nome de Jesus. Nós declaramos isso, Pai, no nome de Jesus. Querido, coloque a mão sobre o seu coração e repita assim comigo: Senhor, seja exaltado acima dos céus e que a sua glória brilhe sobre a minha vida. Senhor, mesmo que os leões tentam me devorar, eu não preciso temer, porque o Senhor está comigo. Essa noite eu declaro, Deus, que mesmo que a minha alma nessa noite ela esteja abatida, mesmo que as covas elas sejam abertas sobre mim, eu não cairei sobre ela, mas o Senhor jogará todos aqueles que se colocaram diante de mim. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firmado em Deus. Seja exaltado, Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Quem recebe essa palavra,
Aplauda Jesus com fé. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você que está online, seja abençoado no nome de Jesus. Que o Senhor também te abençoe, que Ele te acompanhe onde você está. E que você entenda que o deserto é só um lugar de processo, mas que o deserto passa. Receba essa palavra. Se você crê que você recebe essa palavra, você do online, também diga amém no nome de Jesus. E querido irmão e irmã, receba a bênção do Senhor. Que toda a graça do nosso Senhor Deus e o amor de Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo do Senhor vos abençoe e vos guarde e te faça transicionar do deserto para o lugar do propósito, hoje e para todo sempre. E só quem crê diga amém. Deus te abençoe, vai em paz.